Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 16 de dezembro de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 52 minutos em Jaú, 27 graus. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pelo Facebook o José Augusto, Alu Herrero, o Ademar Caricati Filho, o André Trufino, desculpe, a Maria Pasqualina Estocco, e pelo YouTube a Luciana Herrera. Todos desejando uma boa noite. Tem 3 pelo YouTube, mas me aparece só a Luciana Herrera aqui. Então, desejamos também uma boa noite a todos que estão pela internet. Agradecemos aí pela presença. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, se puderem e se quiserem. E para nós é um prazer tê-los conosco. A Simone Oliveira e a Raquel Poloniato também entraram. É um prazer tê-las conosco também, a Raquel, Simone e todos que estão por aí. O capítulo que nós estamos estudando do referido livro, o Livro dos Espíritos, pertence ao livro 3º, As Leis Morais. O capítulo é o 6º, Lei de Destruição. Nossa página aqui é a 251. A questão é a de número 731. Para quem estiver pela internet, quiser acompanhar, abra o livro na questão de número 731. Então, Kardec vem estudando nesse capítulo a lei de destruição. Subtítulo esse de número 1 que nós estamos estudando é a destruição necessária e a destruição abusiva. Muito bem. Questão 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Resposta. O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Ele explica bem isso na questão 729. 729 dá uma explicação mais abrangente, né? Na questão 728 seguinte, né, antes dessa, a explicação é bem abrangente a esse respeito. Quem quiser se informar mais, comece a ler ali no início desse capítulo, questão 728 seguintes, para poder compreender melhor essa resposta dos espíritos superiores. Na questão 732, a pergunta de Kardec é a seguinte: a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Resposta. É proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico-moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. E quem quiser saber, por exemplo, o que acontece em um mundo feliz, por exemplo, leia a Revista Espírita de 1858, tem na internet para baixar aí, se vocês quiserem, no nosso site, www.culturaespiritajaú.com.br, vocês vão encontrar toda a obra de Kardec, inclusive em francês, em português e em esperanto. E na Revista Espírita de 1858, ele faz um estudo muito profundo, aprofundado, do planeta Júpiter,
que é um mundo muito mais avançado do que o nosso. Então eu convido vocês a se informarem mais a esse respeito, porque é bastante interessante, uma vida realmente completamente diferente da nossa. Questão 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Resposta. A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. É realmente o mal ao lado do remédio, né? O remédio ao lado do mal. Né? É realmente isso mesmo. O progresso intelectual e moral na nossa Terra se dá por conta das adversidades. É impressionante como o homem precisa dessas adversidades para progredir. Se não houver as adversidades, o homem se acomoda. E isso é realmente muito prejudicial ao desenvolvimento intelectual e moral do homem. Questão 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta. Esse direito é regulado pelas necessidades de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. Então, esse pessoal que tem rinha de galo, rinha de cachorro, esse tipo de coisa, esse tipo de abuso, é altamente condenável. Né? O homem não tem esse direito, né, de promover esse tipo de destruição. Uma destruição insana, né? Própria de pessoas, não vou usar essa palavra não, porque é meio pesada, mas é insanidade mesmo. Eu ia usar uma palavra aqui, mas não vou usar. Questão 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? A caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Tem gente chamando a atenção aqui, vamos ver quem é. Ah, a Yara que entrou. A Yara que está aqui que entrou também. Eles dizem o seguinte: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Tem gente que vai lá para a África até hoje, né? Caçam elefantes, caçam onças, caçam leões, né? Acho que não sei se tem onça lá, mas aqui no Brasil tem caçada, né? Bastante caçada, mas leão, tigre, esse tipo de coisa, são caçados, o sujeito com o pé em cima, tira foto, pelo puro prazer de exterminar, né? Simplesmente por isso. Então, como é que pode ter paz no nosso mundo? Não vai ter paz nunca, né? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Toda vez que o homem infringe a lei de Deus, a recíproca é o sofrimento. É a lei de causa e consequência. Não é que o Criador pune. Não é? É uma lei natural. A lei de causa e consequência. Como consequência do homem ter ultrapassado, pelo fato dele ter ultrapassado os limites, né, em relação à lei de Deus, ele vai trazer para si próprio o sofrimento correspondente. Os animais, continuam eles respondendo, não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Olha que diferença, né? Aí dá a impressão que o animal é até mais evoluído moralmente que o homem, o que é um equívoco. Né? O animal não é mais evoluído que o homem, porque ele não tem o livre-arbítrio, ele não raciocina com a mesma lógica do homem, ele não se conhece, ele não tem um entendimento de si mesmo. O homem tem, e ele tem o livre-arbítrio, e ele usa esse livre-arbítrio de maneira equivocada, pelo fato de estar atrasado moral e intelectualmente. Esse é o fato, né? Quando a gente vê, às vezes eu ponho naquele canal no Discovery, não é Discovery, não, não é Animal Planet, é um outro lá que tem, é o National Geographic Wild, que passa lá, vida na África,
em outros lugares também, né? E mostra muitas vezes os leões caçando búfalos e tal. E aí ela fica toda chorosa, porque tá vendo aqui. Não, isso é natural, faz parte, né? Faz parte. Um leão, por exemplo, um leão africano, ele chega a comer 40 quilos de carne numa refeição e fica 4, 5 dias sem comer, né? Quer dizer, ele já se alimenta porque ele sabe que vai faltar. Então, primeiro que o rebanho precisa ser limitado, o tamanho do rebanho, senão vai ultrapassar os limites naturais. E segundo, porque é uma regra natural, o animal precisa se alimentar. Então, a cadeia, né, de alimentação prevê isso já naturalmente. Aliás, isso acontece no reino animal todo, né? Desde a larva, o inseto e todos os animais, a cadeia de alimentação, um preda o outro, justamente com esse propósito, já previsto pela lei de Deus, né? Então não há nada de errado. O que há de errado é o homem predar desnecessariamente, né? Aí que está o erro. Ele responde assim: bestialidade sobre a natureza animal, né? A gente se deixa levar por essa bestialidade e não leva em consideração o nosso lado espiritual. Pois não, Glaucio? Não, sobre a natureza espiritual, o senhor falou sobre a natureza animal. Eu falei errado, então. Então é a bestialidade sobre a natureza espiritual. Esse é o certo. Prestar a conta do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. E nós encarnamos exatamente para vencer esses maus instintos, aprender a trabalhar e amar a Deus. Esse é o nosso propósito, o propósito pelo qual nós aqui estamos. Questão 736. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais tem mérito especial? Resposta: é um excesso. Num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Quer dizer, não adianta querer tornar o animal um ser humano e nem um ser humano um animal. Animal é animal, ser humano é ser humano. Não é? Existem os limites naturais. Se um animal está atrapalhando a vida do homem, o homem tem o dever de predá-lo, por questão de segurança. Não é? Isso faz parte da natureza, e o homem tem todo o direito, como qualquer outro da natureza, de preservar a própria vida. Né? Então, os indianos, por exemplo, né, que tem lá a vaca é sagrada, o macaco é sagrado, não sei quem é sagrado, isso é uma estupidez. Ele diz aqui, ó, o sentimento ele é louvável, né? Mas acaba, ele é abusivo e acaba neutralizando o próprio mérito do sentimento. Né? É um erro, porque, na realidade, a ideia deles é que é possível que um parente, um ser amado, um ser humano amado, numa próxima encarnação, pode encarnar num animal, no corpo de um animal. Esse daí é a ideia deles de não predar o animal por conta disso. Eles acham que pode ter um parente encarnado ali, né? Então, e não é verdade. O homem, uma vez que atinge o estado nominal, jamais volta a encarnar num corpo de animal. Né? E ele arremata essa resposta dizendo: eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então não é bondade em si mesmo, né? É mais superstição que outra coisa. Fruto da ignorância, fruto do desconhecimento. Ele vai entrar aqui no subtítulo de número 2, flagelos destruidores. Questão 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Essa palavra castiga aqui, ela é uma palavra católica. Não, Deus não castiga ninguém. Né? Está muito mal colocado, porque Kardec era católico, né? E a igreja mandava na França do século XIX, né? E então a palavra é utilizada muito em função da ideia daquela época, né? Mas até já aqui nesse ponto
Os espíritos já haviam ensinado para Kardec que Deus nem castiga e nem perdoa. Que o que rege a vida do ser humano são leis naturais. Né? E os flagelos, os chamados flagelos destruidores, fazem parte das leis naturais. Né? Quando um flagelo destruidor desse dizima um número muito grande de espíritos encarnados, nada mais acontece do que a transmigração das almas. Né? Um grupo, esse grupo desencarnou, vamos supor que, como aconteceu lá na... Agora aconteceu, inclusive, acho que sábado ou domingo, agora aconteceu um terremoto na Tailândia, parece uma coisa assim, né? Por aí. E aconteceu um tempo atrás aí um maremoto, né? Muito grande, nessa região também. Eles encarnaram lá, não sei se foi 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, uma leva só, né? Numa tacada só. Quando isso acontece, esse grupo de pessoas vai encarnar, esse grupo de espíritos vai encarnar num outro planeta e um grupo de espíritos de outro planeta encarna no nosso. É assim que se promove a evolução. Né? Esse grupo pode ser um grupo mais adiantado e vai encarnar num grupo mais atrasado, em um meio mais atrasado, para fazer evoluir aquele grupo. E pode vir um grupo mais adiantado encarnar no nosso meio para ajudar a melhorar as instituições, melhorar a humanidade de um modo geral. É assim que funciona a lei de Deus. Não há punição, não há castigo. Pelo contrário, é um benefício. Né? É a mesma coisa que a gente encontrar pela nossa frente, por exemplo, a doutrina espírita, que a gente não conhecia. É um castigo a doutrina espírita? Pelo contrário, é um benefício. Nós estamos aprendendo, estamos nos instruindo, ilustrando o nosso conhecimento. Né? Ou seja, a gente vai desencarnar melhor. A mesma coisa são esses flagelos. Né? Eles são promovidos exatamente com esse propósito. Para melhorar, para que... eu vou responder, ler novamente a pergunta, para que nós possamos entender melhor. 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Os espíritos respondem assim numa frase curtinha e objetiva. Não tem problema, pode deixar, não vai atrapalhar não. Para fazê-la, que ele se refere a castigo à humanidade. Para fazê-la, fazer a humanidade avançar mais depressa. Curto e grosso, não tem castigo nenhum. Se é para fazer avançar, é para fazer melhorar. Se é para fazer melhorar, não tem castigo. É benefício. Né? Eles continuam respondendo. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Causa mal-estar, causa tristeza, dor da perda de um ente querido, dos bens materiais, a gente chama de mal. Então a gente só vê o lado pessoal, só vê o imediato. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, mais rapidamente, a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. É um exemplo típico disto que não é promovido pela natureza, mas promovido pelo próprio homem. A Cidinha Banicelli e o Nelson Francisco entraram. Bem-vindo, sejam bem-vindos. 1762, se não me falha a memória, eu estou falando daquele filme O Patriota, já assistiram? O Patriota, extraordinário, filme extraordinário. Então, ali se começa a guerra interna dos Estados Unidos contra a Inglaterra pela libertação dos Estados Unidos. E tem umas cenas que são chocantes. Primeiro, por exemplo, que os ingleses chegam na casa do sujeito, mata o filho dele, mete fogo na casa, né? E quando a guerra chega nas portas da casa do cara, o cara toma a iniciativa de participar da guerra contra os ingleses, forma uma milícia e começa a participar. Pela formação dessa milícia,
Eles colocam todo mundo, os ingleses colocam todo mundo dentro de uma igreja e queimam a igreja com todo mundo lá dentro. Crueldade? Crueldade. Mas se os Estados Unidos é o que é hoje, se dá por conta disso. Porque o Brasil não teve que dar um tiro. E nós não sabemos o que é liberdade, nem valorizamos a liberdade, porque a liberdade vem de graça. Eu não sei se vocês concordam com esse raciocínio, mas para mim é lógico. Objetivo e claro. Quando você luta por alguma coisa, quando você briga por alguma coisa, quando você tem que se esfolar para conquistar alguma coisa, aquilo é peremptório. Fica calado na tua alma, fica calado no teu ser para sempre. Né? Você não esquece jamais. Mas o inverso também é verdadeiro. Se vem gratuitamente, vai embora gratuitamente. Né? Eu fui mecânico de máquina e eu aprendi a ser mecânico, como todo bom brasileiro, na minha época, né? A gente aprendia na raça. As máquinas eram importadas, quer dizer, eles mandavam as máquinas para cá e virem-se, se danem. Né? Quando muito vinha um mecânico de lá para cá, para ensinar as premissas, né, da máquina. Apenas isso. O resto, os defeitos que dessem, se virem aí, porque eu não quero nem saber. Então, eu aprendi a mecânica de máquina de costura muito à custa de muito sacrifício. Com a ajuda de um tio meu, que já tinha mais experiência, e à custa de muito sacrifício. E tudo aquilo que eu aprendi com 14, 15 anos de idade, eu sei tudo ainda. Eu não esqueci nada. Aqueles defeitos que a máquina dá, a maneira de regular, o que pode ser feito para consertar determinados defeitos, defeito de fabricação da máquina e tudo mais, não esqueci mais. Né? Exatamente por essa razão. A gente aprende sofrendo, aprende à custa de muita dedicação, de muito empenho, de muita vontade, né? Do empenho da vontade e da determinação de resolver um problema. Assim são todas as coisas, né? E não é diferente com os chamados flagelos naturais, né? Ou flagelos destruidores, como pergunta Kardec. Questão 738. Pergunta: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Eles respondem sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, né? Inteligência e pensamento. Essas são as ferramentas que nós temos. Mas quantos usam? Não é? Essa é a pergunta. Né? É gratuito isso, bem? Todos os espíritos, indistintamente, têm esses atributos da inteligência e do pensamento. Todos. Né? Não tem nenhum no universo, em todo o universo, que não tenha sido criado com esses atributos. Né? Mas quantas vezes o homem coloca em prática esses atributos para vencer as suas dificuldades? Ou quantos, né? Nós estamos aí, em quantos bilhões de pessoas no mundo? 7 bilhões? Pouco mais de 7, né? Pouco mais de 7. Tem 2 bilhões só na China, é isso? 1 bilhão em qualquer coisa na China? 1 bilhão e 700, sei lá, uma coisa assim. Né? São poucos, né? São poucos que colocam em prática esses atributos, né? Então ele diz assim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, é o homem que não os aproveita. Então é necessário castigar em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Castigar o homem no seu orgulho significa dizer, fazer com que a natureza mostre para ele que ele tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Ou seja, são os flagelos naturais, que de castigo só a palavra tem, nada mais. Não existe castigo na acepção do significado do termo. Questão 738A. Nesses flagelos, pergunta Kardec, porém, o homem de bem sucumbe com os perversos. Isso é justo? Resposta. Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo. Mas, após a morte, pensa de outra maneira. Nós vemos a vida de uma maneira quando estamos encarnados. E de maneira completamente diversa quando estamos desencarnados, em estado de erraticidade, ou seja, livre, sem corpo físico.
afirmação dos espíritos, e até aqui eles já ensinaram isso várias vezes, respondem assim diversas vezes. Como já dissemos, a vida do corpo é quase sempre nada. A vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Quem pode entender isso, não? Na acepção da afirmação desta frase. Quem que pode entender isso? Um século. Para a gente, um século, nossa senhora, não, é tempo pra caramba. Eles aqui é menos que um relâmpago. O relâmpago se dá com a velocidade da luz, né? A luz é muito rápida, né? Não sei quantos mil quilômetros por segundo, acho que 3.000 quilômetros por segundo, uma coisa assim. É muito rápida, quer dizer, um relâmpago. Então a gente fica pensando, né? O que é a nossa vida, né? É um quase nada mesmo, como ele se refere aqui. Os sofrimentos que duram algum dos vossos meses ou dias nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Uma vida, um ensinamento. Olha, uma vida, um ensinamento. Quando bem aproveitado, porque quando mal aproveitado, nem isso é, né? Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, ou seja, saem do corpo físico e continuam vivendo pela sua imortalidade. Tem uma frase do Charlie Chaplin, que ele diz assim, que a vida é uma só, então sorria. Né? Ele era um cara tão inteligente, mas é pena que ele era ateu, né? O Chaplin, uma sensibilidade extraordinária, mas um ateu de carteirinha, né? Ele falou, a Vanessa está conosco, bem-vinda, Vanessa. Ele falou uma realidade, a gente tem que sorrir mesmo, mas a vida não é uma só. O erro está exatamente nisso, né? A vida são várias e a imortalidade é real, né? São eles os filhos de Deus e o objeto da sua solicitude. Os espíritos são os objetos da solicitude de Deus. O encarnado também é objeto da solicitude de Deus, porque é um espírito também com corpo físico. Mas o objetivo é a imortalidade. Os corpos não são mais que disfarces sobre os quais aparecem no mundo. Eu estou disfarçado do quem? Não, mas parece brincadeira, mas a pergunta é válida. Quem sou eu, de verdade? De verdade, né? Porque eu estou, Luiz Herrera. Essa é a realidade, né? Como a gente vê a coisa apenas do ponto de vista da vida material, para nós, isso aqui é a realidade. Né? Mas não é. É apenas uma parte dessa realidade. Porque eu encarnei como Luiz Herrera, numa família pessoas de família pobre, não é? Meus pais eram trabalhadores e minhas irmãs a mesma coisa, e nossa família era uma família pobre, em geral. Meu pai tinha muitos irmãos, minha mãe tinha 4 irmãos, mas todo mundo pobre, não teve nenhuma pessoa rica nesse meio, ou de projeção. Teve lá minha tataravó, que foi rica e tal, mas quando eu apareci no mundo, eu já tinha tomado todo o dinheiro dela. Né? Então, quem somos nós, na realidade? É isso que nós aparentamos, né? Um sobrenome, uma origem familiar, né? O nosso sobrenome, aquilo que nossos pais nos ensinaram. Quem somos nós, na realidade? Né? Se nós estamos apenas disfarçados em corpos físicos, né? Nós somos espíritos imortais de dezenas, talvez centenas ou talvez até milhares de encarnações, e aprendemos em todas elas muitas coisas. Né? Estamos utilizando aqui uma parcela muito pequena daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós sabemos. Apenas para não atrapalhar aquilo que nós precisamos aprender, que nos falta. Né? Humildade, bom senso, conhecimento, desenvolvimento moral, paciência, tolerância, essas coisas que não existem no nosso mundo com facilidade. São poucas as pessoas que têm isso naturalmente. Bondade,
né? Coisas que nós desconhecemos, né? Nas grandes calamidades, dizem ele, que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidados com os soldados do que com as vestes. Ele quis dizer que Deus cuida muito mais dos espíritos do que com os corpos deles. Porque corpo é uma ferramenta que apodrece. Ele vai desaparecer, né? E isso é fatal. Todos nós passaremos por esse fenômeno biológico chamado morte. E o corpo vai desaparecer. Então é bom que o homem comece a pensar naquilo que vai restar. Naquilo que vai sobreviver. Porque vai sobreviver alguma coisa. Alguns não se dão conta dessa necessidade. E nem conta da importância de conhecer essa realidade. É preciso conhecer. Jesus falou que o homem de sabedoria, o homem de bom senso, ele constrói a casa dele, comparando o conhecimento da vida espiritual e da falta deles, assim, o homem que tem conhecimento da vida espiritual é aquele que, prudente, construiu a casa sobre a rocha. E vieram as tempestades e as chuvas e não derrubaram a casa dele. Ao passo que o outro, que não tem conhecimento, é como aquele que construiu a casa sobre a areia. Vieram as chuvas e as tempestades e demoliu, derrubou a sua casa. Né? Então, nós precisamos construir essa casa. Esse conhecimento é fundamental para nós. Precisamos ter esse conhecimento. Questão 738b. Pergunta de Kardec. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Resposta. Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas, e aqui devia estar entre aspas, porque não existe vítima, em hipótese alguma, mesmo aqueles que passam por homicídios, por acidentes, ou qualquer outra, o Denilson José Maria acabou de entrar e o Norival Tássio também acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer situação que ocorra conosco na nossa vida não é produzido por essa situação, seja ela qual for, uma vítima. Se nós considerássemos que houvesse vítimas, nós teríamos que dizer que Deus é injusto. A Desolina Alvarenga entrou também, bem-vinda, Desolina. Não é? Então, como nós sabemos que Deus é absolutamente justo e bom, ele jamais produziria uma vítima. Não é? O que acontece é sempre a ação de suas leis. Leis justas e absolutamente corretas, não é? Imutáveis, que agem sobre a nossa vida, nos ensinando cada vez mais a sermos melhores. Então ele diz assim, essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar, com resignação. Né? Resignação diante do sofrimento é fundamental para todos nós. Kardec faz um acréscimo de explicação e diz o seguinte, quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso, quando acontece por um flagelo, né, parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Questão de número 739. Pergunta. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Resposta. Sim. Eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Aqui tem um rodapé que eu acabei não lendo, né?
Deixa eu ver. Lá em cima, lá na pergunta 737. A questão 737 é com que fim Deus castiga a humanidade por flagelos destruidores. É uma nota do tradutor. Vamos ler. Essa resposta coloca de maneira bem clara o problema dos saltos, está entre aspas, da natureza, de que tratamos em nota anterior. O salto qualitativo, entre aspas, a que se refere à dialética marxista, esse cara insiste no tal Marx aqui, e que para alguns contradiz a ordem evolutiva da doutrina espírita, é exatamente essa espécie de transtornos, entre aspas, que apressam o desenvolvimento. Como se vê, o espiritismo reconhece a existência e a necessidade desses transtornos, entre aspas, mas integrados no processo geral da evolução, não os admitindo como quebra desse processo. Então, não há coisa nenhuma, não há nada de salto, não tem salto nenhum, né? A evolução se dá porque a lei é de evolução. Não existe lei de estagnação ou lei de involução. Se houvesse uma lei de estagnação, ao lado de uma lei natural de evolução, aí nós podemos uma lei de estagnação, né? O cara estagnou ali, ele desencarnou dessa maneira, ele está estagnado, ele vai ficar um tempo sem evoluir. Ou então lei de regressão, né? O espírito regride ao estado anterior, né? Mas não existe. A lei que nós conhecemos, ditada pelos espíritos superiores, é a lei de evolução. O espírito evolui, ele progride, ou progressão das almas. A Benedita Gonçalves entrou também, seja bem-vinda, Benedita. Então, não existe esse fato, né? A natureza, o salto do progresso humano, ele não acontece nunca em saltos. Ele é progressivo, né? Ele se dá naturalmente. Questão de número 740. Os flagelos, pergunta Kardec, não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo às voltas com necessidades mais duras? Resposta. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Questão 741, pergunta: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Resposta: sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são a consequência de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los. Então não há conjuração, coisa nenhuma, né? Se ele está prevenindo, não há conjuração. Conjuração é pedir para que Deus derrogue uma lei, ou um ato natural da sua lei. Concorda ou não? E não há isso. O que há é previdência. Por exemplo, na questão do plantio, hoje em dia, já há o plantio direto, sem a necessidade de você tombar a terra. Olha que interessante. Já se desenvolveu uma técnica, fiquei sabendo disso hoje, né? O Brasil produziu mais de quase 270 milhões de toneladas de grão. 264 e uns quebrados. Só o semiárido produziu quase 40% desse total. Então, quer dizer, e o Brasil só utiliza 8% da sua área agricultável, né? Mas a técnica de plantio, a melhora tecnológica do plantio e da colheita e tudo mais, do armazenamento, está tornando a agricultura, o chamado agronegócio, né, que mudou, né, agora para agronegócio, agrobusiness, como gostam os técnicos, né, por uma coisa muito mais evoluída, né? Hoje não, o semiárido brasileiro colhe 3 vezes por ano. Olha qual o país do mundo que pode contar com isso, né? Então, e eu vi no desenvolvimento das tecnologias de plantio, o plantio direto. Porque normalmente o plantio se dá pela movimentação da terra, né? O cara tomba a terra, depois gradeia a terra, para oxigenar a terra, né? Depois coloca lá, tira a acidez da terra, com produtos especiais, aduba a terra e depois planta, né?
isso já não é mais necessário em determinadas localidades. É o plantio direto na terra sem agredi-la. Porque você tombar a terra e gradear a terra, você agride a terra, porque você movimenta ela, né? Ela perde as suas substâncias naturais, né? É muito interessante isso, né? Quer dizer, o homem ele é capaz de prevenir muitas coisas quando utiliza o bom senso e a inteligência, né? Onde é que nós estamos aqui? Deixa eu ver. Tá, já achei aqui. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-lo, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência, quer dizer, aos desígnios de Deus, às suas leis. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhes cabe, não lhe sendo possível pôr nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. O homem se revolta, né? Não aceita, pura e simplesmente. Kardec acrescenta a seguinte explicação: entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste. A peste é gerada por quê? Falta de saneamento básico. Pura falta de saneamento básico. No Brasil, 90% dos brasileiros, ou talvez até um índice maior, ainda não tem saneamento básico. Século XXI. Olha como é imprevidente, né? Como o governo não faz a sua parte, né? Ou até agora não fez a sua parte, né? A fome. Como é que pode um país que produz quase 270 milhões de toneladas de grão ter fome? E nós temos muitos brasileiros que passam fome. As inundações, outra causa, né, de imprudência, de imperícia do próprio homem, né? Nós vemos muito isso nos grandes conglomerados, né? Nas grandes cidades, acontecerem inundações que eram para ter sido resolvidas há 50, 60 anos atrás, né? E até hoje acontece, trazendo doença para dentro da casa das pessoas, né? Prejuízos materiais para dentro da casa das pessoas, né? As intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Evidentemente que achou, né? Só não coloca em prática porque muitas vezes é conveniente para aquele que tem poder e dinheiro manter o outro na instabilidade e na insegurança. Porque ele mantendo o outro na instabilidade e segurança, ele está no cabresto. Estando no cabresto, o voto é garantido. Essa é a realidade, né? Olha o egoísmo aí, né? Entrando, interferindo diretamente nas ações da natureza, né? Ou colaborando com esses flagelos. Então, fruto da imprudência, né? E não fruto dos flagelos propriamente ditos, né? Algumas regiões, antigamente devastadas por terríveis flagelos, não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Com resposta, as autoridades, ou no Brasil, as nossas autoridades, está cheio de autoridade no Brasil, né? E tem 3 guerras.
O subtítulo número 3, guerras. Pergunta de Kardec, questão de número 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os homens só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ele se torna menos, a guerra, se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Questão 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Resposta: sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Isso me fez lembrar, essa pergunta e essa resposta, me fez lembrar uma matéria que tem na Revista Espírita, agosto de 1866, que eu estou lendo, a respeito do islamismo, dos muçulmanos, né? E ele faz ali um estudo sobre as situações daquela região e o porquê do surgimento de Maomé como profeta naquela região. É muito interessante. É muito interessante, bastante interessante. Realmente, as coisas são sempre frutos do meio. Elas acontecem em função do meio em que as pessoas vivem e da situação que esse meio provoca na vida das pessoas. É muito interessante aquela matéria. Agosto de 1866. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é a primeira matéria de agosto de 66. Muito boa. Questão 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Objetivo da providência, objetivo de Deus, hein? E suas leis. Essa é a pergunta de Kardec. Né? Então, está na providência divina a guerra entre os homens. Dentro da providência divina. E eles, os espíritos superiores, respondem o seguinte: a liberdade e o progresso. E é muito interessante a gente fazer um estudo e observar o quanto o homem progrediu depois da Primeira e da Segunda Grande Guerra. É impressionante o progresso tecnológico, o desenvolvimento da inteligência do homem depois dessas duas grandes guerras. É impressionante. 744A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Resposta: escravização momentânea, para sovar os povos. Tu toma um cacete e aprende, né? Ou aprende, né? Tem duas possibilidades, a fim de fazê-los andar mais depressa. A gente sabe de muitos casos, né? Já li muito a respeito disso. Quantos negros foram escravizados, aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Escravizados pelos próprios negros, que embarcavam os negros lá na África e traziam, os próprios negros traziam os negros para serem vendidos na América. América do Norte, América Central, América do Sul e tal, onde eles eram escravizados de vez mesmo. Já eram escravos, então eram vendidos como escravos aqui. A Maria Regina Chimelo está conosco, bem-vindo, Maria Regina. A gente sabe de muitos casos de negros que se resignaram a aceitar a situação e, por conta disso, progrediram bastante. Inclusive, formam hoje no Brasil, por exemplo, para a Umbanda e para a religião e para a doutrina espírita, a corrente dos pretos velhos, a corrente dos caboclos, a corrente dos negros, dos índios, né? Esse grupo de espíritos que encarnaram dessa forma aqui, se resignaram diante da sua situação e fizeram do seu limão aí uma limonada. Mas muitos deles se revoltaram, né? Se revoltaram contra o estado de coisas, não aceitaram, formaram os quilombos e lá nos quilombos escravizavam os negros de novo.
Então, a gente vê que não tem a ver com a cor da pele, mas com a necessidade do espírito, né? Em progredir moralmente, em progredir intelectualmente. Uma pergunta 745 é a seguinte: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Resposta: esse é o verdadeiro culpado. Ele necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Como o próprio Kardec fala em outra parte desse mesmo livro, a gente tem que considerar o retorno. É sempre assim. Quando a gente for tomar alguma medida na vida contra alguém, em prejuízo de terceiros, pense sempre nisso. Eu vou ter que voltar. E eu vou ter que arcar com isso que eu estou fazendo hoje. Porque a lei de causa e consequência é infalível. Ela vai te cobrar. Né? Já pensou esse infeliz que promove uma guerra por satisfação pessoal? E normalmente elas são promovidas por conta disso, né? Item subtítulo do número 4, assassínio. Questão 746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Resposta: sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. 747. Há sempre, pergunta Kardec, no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Resposta: já o dissemos. Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Questão 748. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Resposta: só a necessidade pode excusar, mas se pudermos preservar a vida sem atentar contra a do agressor, é o que devemos fazer. Questão 749. O homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? Resposta: não, quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também, o seu sentimento de humanidade será levado em conta. E é interessante, né? Muitas vezes as pessoas podem dizer: pô, os espíritos não sabem o que estão respondendo. Onde sentimento de humanidade? O José Domingos Centurião está conosco, bem mesmo, José. Como sentimento de humanidade numa guerra? E tem, e muito. Eu não lembro se foi o Natal de 17, ou mesmo o Natal de 18, acho que foi de 1917, em que a guerra de 18, a Primeira Guerra Mundial, ela foi travada nas trincheiras, né? Uma guerra de trincheira. Foi uma guerra sangrenta, uma das piores, uma guerra, acho que a guerra mais violenta que ocorreu foi a Primeira Guerra Mundial, em termos de carnificina. Mas interessante que nesse Natal, no dia de Natal, os ingleses propuseram aos alemães uma trégua para a comemoração da noite de Natal. E houve essa trégua. E ingleses e alemães se confraternizaram nessa noite. Dá para entender uma coisa como essa? Que o homem não é para guerrear, o homem não é para cometer crimes, o homem tem senso de humanidade, ele é um humano, não é? É muito interessante isso, porque essa resposta foi dada muito antes da Primeira Guerra Mundial. 60, 70, 80 anos antes da Primeira Guerra Mundial, né? E eles aqui, assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta, né? Questão de número 750. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Matar o pai ou matar uma criança? Resposta: um e outro são igualmente, porque todo crime é crime. Questão 751. Por que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação?
Aqui no nosso país, ainda hoje acontece isso, mas não é consagrado pela legislação, embora respeitado. É um hábito indígena. Eu não sei como é que a coisa funciona, mas me parece que se a Índia tem como primeiro filho uma mulher, essa menina ela é morta, enterrada viva, inclusive. Isso é um hábito, é cultural entre os índios. Inclusive a filha da ministra Damares Alves, ela foi salva, a filha de criação dela foi salva de uma situação como essa. É uma índia, filha dela hoje. E foi salva de uma situação como essa. A resposta dos espíritos a respeito dessa pergunta 741 de Kardec é o seguinte: o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem, ou seja, nem todos aqueles que são inteligentíssimos, muito inteligentes. A Vilma Cancela está conosco, bem-vinda, Vilma, é um prazer tê-la conosco. São bons, são humanos, né? São pessoas que praticam o bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar, ou seja, sem desenvolver a sua moralidade. Ele o sabe, arrematam os espíritos na resposta. Item de número 5. E normalmente quem faz as leis são os mais inteligentes, né? Não se leva muito em consideração a moralidade do sujeito que é utilizado para realizar esta tarefa, visto a nossa, por exemplo, a nossa lei maior, a lei magna do país, de 1888. Uma grande porcaria, né? Fizeram uma Constituição para destruir o Brasil, né? Então, e conseguiram. Agora toca essa geração, e a próxima, e a outra talvez, e mais umas duas, para reconstruir aquilo que os políticos, né, nos presentearam. A Constituição de 1888, Deus queira, 1988, Deus queira que nós sejamos presenteados com uma nova Constituição, decente. Subtítulo de número 5, crueldade. Pergunta de número 752. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Por quê? Se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então, não tem nada a ver crueldade com destruição. Nada a ver. Crueldade, é fruto do mau instinto, e a destruição natural é a destruição que ocorre através da natureza, por força da sua própria necessidade de manter o equilíbrio. Questão 753. Pergunta Kardec: por que motivo a crueldade e o caráter dominante o caráter dominante dos povos primitivos? Resposta: entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais. E como não têm outras necessidades, além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. É isso que geralmente nos torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que eles são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer essa influência. Neste último parágrafo, ele está falando exatamente da nossa humanidade. De nós, exatamente de nós. Eles aqui, além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito, que é o nosso caso, estão sob o domínio de espíritos, de desencarnados, igualmente imperfeitos. É isso que faz da Terra aquilo que ela é. A predominância do mal, da crueldade,
da perversidade, da guerra, da violência, etc. Ele diz assim, igualmente imperfeitos que eles são simpáticos. A simpatia se dá pela natureza do caráter, do comportamento. Né? Até que povos mais adiantados, até que espíritos mais adiantados, venham destruir, se encarnem e mudem essa situação. E amenizem essa situação. Né? Isso já está acontecendo, de certa forma, né? Mas ainda falta muito a fazer. 754. A crueldade decorre da falta de senso moral? Resposta. Dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Quer dizer, tudo existe em princípio no espírito. É preciso desenvolver pelo trabalho, pela própria reencarnação, né? Pelo trabalho que se faz durante a nossa existência corpórea e a existência espiritual. Kardec acrescenta a seguinte explicação. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias, mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento desse arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. É interessante que numa das cenas daquele filme que eu citei, né, o Patriota, um soldado de alta patente, eu não lembro se ele era general, o que ele era, acho que ele era general. Ele falou assim, bom, vocês conhecem o ditado que diz que os meios justificam os fins, né? Ou que os fins justificam os meios, que é o correto, falei o contrário. E vai lá e toca fogo na igreja com todo mundo dentro e tal, ou seja, o objetivo dele era capturar o personagem do filme, o personagem principal. Né? Então, como o pessoal daquele vilarejo ajudava o personagem principal do filme, ele simplesmente bota fogo no pessoal lá dentro e tal, e achando que os meios justificavam os fins. E é assim que ele explica aqui a questão da crueldade nos homens, né? O desenvolvimento quando se dá mais valor para as coisas materiais, isso acaba por abafar o senso moral do homem, né? Ele acaba por esquecer esse senso moral que não favorece as suas intenções materiais, daquilo que ele quer conquistar materialmente. Então ele deixa em segundo plano. Depois desencarna, sofre pra caramba, aí toca reencarnar mendigo, toca reencarnar em favela, arrastar uma encarnação bastante sofrida, né? Para poder resgatar aquilo que ele deveria ter feito em outra encarnação e não fez. Item número 6, duelo. Já não existe mais na acepção do significado, mas existem os duelos intelectuais e morais, né? Esses duelos ainda existem. Questão 757. O duelo pode ser... O senhor não terminou. O senhor não deu 755, 756. 756, não? É verdade. Nem a 755. Não li toda a resposta, né? As duas últimas o senhor não deu. Tá. O senhor vai começar. A 755. Ia começar? É. Tá. Então, a 755, a pergunta é a seguinte. Como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas, às vezes, tão cruéis como os selvagens? Resposta. Da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporãos. Eles são, se quiseres, selvagens que só têm da civilização a aparência. Lobos extraviados em meio de cordeiros.
Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre os homens adiantados com a esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. 756. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? Pergunta Kardec. Resposta. A humanidade progride. Esses homens, dominados pelos instintos do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco. Então, vai ser expurgado de uma vez, não vai acontecer nada desse negócio de, como é que é? Fim dos tempos, fim do mundo, coisa toda. Isso é baboseira. E tem muito espírito, tem muitos que o chupão vai passar, não sei aonde, e vai levar um monte de espírito, né? Bobajaiada. Acontece aos poucos, como sempre aconteceu. Isso é uma coisa natural na nossa Terra, isso sempre aconteceu. Sempre, não é de hoje. Né? Os tontos ficam falando um monte de bobagem. Né? Você vai estudar essa questão 756 aqui do Livro dos Espíritos. A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como um mau grão é separado do bom quando joeirado. Mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes qualidades novas. Pois bem, é depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa a imagem das diversas existências do homem. Então, não tem chupão, não. Pode ficar sossegado, ninguém. É isso aí, não. O duelo fica pro ano que vem? É quase 9 já, né? Agora que eu estava pegando um breu aqui. Então vamos marcar aqui, ó. Vamos duelar somente em 2020. Hoje é dia 16 de 12 de 2019. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ele só diz que ela dá 2, 3. Ela abre e sai, ela devolve um pouco. Podemos encerrar, então? Eu quero, aproveitando como última reunião do ano, agradecer a todos. Foi um prazer tê-los por companheiros de estudo. Estou muito honrado com a presença de vocês e muito agradecido pela oportunidade de estudar junto com vocês a obra dos Espíritos. E a todos que estão pela internet também, que nos acompanham a nossa gratidão, aqueles que estão pelo Facebook, aqueles que estão pelo YouTube, a nossa gratidão por mais um ano de estudos. A gratidão é recíproca. Isso mesmo. Obrigado a todos. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutir as questões propostas pelo estudo dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade,
que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos força para que nós possamos honrar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, agradecendo a eles por mais um ano, aos espíritos instrutores, agradecendo pelas boas inspirações, pelos esclarecimentos, pelas inspirações que nos dão a todos para poder compreender melhor a doutrina dos espíritos. Nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.